Senhores, estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92 FM de Cascavel. Eu sou João Fernando, gestor de negócios, e a partir desse momento vou passar as informações para vocês do mercado corporativo, né, e também do nosso mercado financeiro. E hoje eu estou com a presença do Caio Camargo aqui, que é um dos maiores, se não for o maior especialista de varejo do nosso país, cara. Te acompanha há bastante tempo. Seja bem-vindo aí, Caio. Obrigado. Eu tenho 1,86, tenho um especialista que tem 1,90 m, então não sei se eu sou maior. De altura, talvez não, né? Não, brincadeira. Obrigado, uma honra, satisfação estar com você aqui, João, aqui com o teu programa. Bora lá. Já teve em Cascavel? Já. Via Sebrae, via palestra, né, cara? Eu acabo palestrando, principalmente Sebrae, Senax aí pelo Brasil inteiro. Cascavel é uma belíssima cidade ali, cara. Aqui a nossa região cresce bastante, é uma região, né, que fomenta aí o agro, uma região muito forte. O pessoal aqui é muito ligado aí no nosso programa. A Estúdio, né, é a rádio mais conservadora aqui da região, né, uma das que tem o maior alcance aqui. E o nosso programa aborda essa pegada aí do mercado corporativo e também do mercado financeiro. Mas, Caio, nós tivemos agora, em janeiro, a NFR, que é a maior feira do planeta de varejo, né? E a gente, aqui no programa, a gente traz a parte do mercado corporativo, mas a gente traz também, todo o programa, eu trago alguma coisa sobre o mercado de varejo. Mesmo porque quem move o nosso país é o pequeno empresário, é o pequeno varejista, né? E eu queria que você falasse um pouquinho daquilo que está acontecendo no mundo e a velocidade que isso está chegando hoje no Brasil e o que o pessoal tem que ficar ligado para 2025, o que é tendência. Tem bastante coisa, não sei quanto tempo de programa tem, cara, mas tem assunto para 10 horas de assunto, se a gente já fala de tudo isso numa pergunta só. Cara, é assim, primeiro contextualizando um pouco para a tua audiência, né? A NRF, na verdade a gente chama carinhosamente no Brasil de NRF, mas o nome correto é NRF's Big Show, grande show da NRF. A NRF é a sigla que nomeia o National Retail Federation, a Federação Norte-Americana de Varejo, né? Como eles são conhecidos, é um evento que acontece há 114 anos, né? Aí você fala, por que os caras vão falar desse evento? Porque é um evento que acontece lá fora, lá em Nova York, é sofisticado? Não. Um evento que acontece há 114 anos ininterruptos, atravessou a guerra, a pandemia, né? Esse evento ele se tornou, ao longo do tempo, o farol do varejo, né? Então, o varejo mundial se acostumou, em janeiro, se organizar em Nova York, se encontrar em Nova York, para discutir as tendências que vão ser replicadas aí para os outros países. Então, a gente está falando tudo que Omnichannel, metaverso, inteligência artificial, começou lá. O burburinho começa lá e a gente acaba trazendo para cá e cada país acaba refletindo isso nos seus negócios, né? Hoje, essa edição que teve em janeiro foram mais de 40 mil pessoas. Para se ter uma ideia, 10% desse público são de empresários do Brasil. Mais de 4 mil brasileiros na feira. Então, isso mostra a importância do evento e a importância das discussões que acontecem lá, né? É um evento que, assim como qualquer outro evento de negócios hoje, está muito pautado pela inteligência artificial, né? Que não é pelo advento da tecnologia, mas exatamente pela mudança que ela traz de gestão, de amplitude de visão, possibilidade de negócios, muito movida aí pela produtividade, né? E as características disso discutindo, né? Os grandes players com os pequenos players, como é que a gente sobrevive sobre isso. O bacana para a tua audiência, João, a gente falar é que o grande tema da NRF esse ano era Game Changer, né? Ou mudança de jogo, né? Estão mudando o jogo, a inteligência artificial mudou o jogo do varejo. E, cara, eu sou extremamente crítico a essa nomenclatura que foi dada, né? Porque o jogo dos negócios, ele não muda. No caso do varejo, falando em específico, né? O negócio do varejo sempre foi, continua sendo e vai continuar sendo mesmo. Atender bem o cliente, ter sortimento, ter disponibilidade e tal. Imagina, na metáfora que eu gosto de usar, um jogo de futebol, né? Um jogo de futebol jogado na várzea tem as mesmas regras de um jogo de campeonato de primeira divisão da Europa. O que muda é o preparo dos times. Você catar, não importa se é a mesma regra, o mesmo futebol, você catar um time de várzea para jogar com um time de primeira divisão, vai tomar um vareio. Por que vai tomar um vareio, né? Vai perder de goleada? Porque não tem preparo, não tem infraestrutura, não tem treinamento, não tem um monte de coisa, que é exatamente o que está acontecendo no mundo do varejo hoje. Um player pequeno, uma lojinha de bairro, está tendo que competir com uma Shein, com uma Amazon, com uma Shopee, players gigantescos de estrutura, infraestrutura, tecnologias, inteligência artificial que precifica, propõe produtos, né, serviços. Então, assim, é uma briga gigante. Acabou esse mercado que eu só conversava com o cara da minha rua, do meu bairro, a minha briga era o concorrente da esquina.
A tua briga hoje de qualquer negócio é a briga de fato com o mundo, cara. Então isso traz novas dificuldades, traz novos cenários, traz novas visões e traz novos desafios para esses pequenos e médios empresários aí em todo o Brasil. Eu acho muito interessante você pontuar isso, porque o uso hoje da inteligência artificial no varejo, no nosso varejo, a nossa realidade, que é o varejo médio e o pequeno varejo, ainda é muito incipiente. O Brasil ainda usa pouco. Eu não sei como é que está nos Estados Unidos. E uma coisa que eu vi até no teu podcast, pessoal, acompanhe o podcast do Caio, né? O Varejo Cast. Vocês estão entre os 50 maiores hoje do Spotify, né? A gente oscila, na média, o ano inteiro, a gente não sai do top 100. Tem hora que a gente está nos 50, no 40, tem hora que a gente está nos 70, mas dificilmente, graças a Deus, a gente não sai do top 100. Tá bom. Eu acompanhei vocês lá e eu vi um podcast teu e do Fred falando sobre essa questão de quem vai mandar no mundo, quem domina os algoritmos, né? A algoritmocracia, né? O conceito que eu criei de algoritmocracia. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque às vezes, para o cara que está lá, o nosso ouvinte, que está lá na loja dele, às vezes parece que isso é muito distante para o cara. Só que as coisas estão mudando tão rápido, né? Se hoje o empresário ele não se atualizar mais rápido que o mercado se atualiza lá fora, ele vai ficar fora do jogo. Então, assim, parece que é muito distante, mas não é, né, cara? O papo da algoritmocracia, ele é até alguns degraus acima de uma conversa sobre negócios usarem IA, tá? Dentro do mercado de economia, de investimentos, eu acho que ele é bem cabível de entendimento, porque tem coisas que a gente tem até, confesso para vocês, João, a gente tem até medo de escrever no mundo que a gente vive hoje, algumas propostas um pouco com uma visão mais radical. Mas eu acredito que hoje, cara, existe um novo capitalismo, cara, né? O capital não é mais o dinheiro, não é mais a posse. O capital são os dados, principalmente a velocidade de tomar a decisão. A grande discussão que a gente tem no mercado hoje não é mais aquela posse do petróleo que tinha anos passados ou dos minérios, né? A grande discussão que tem hoje das duas maiores potências do mundo, que estão falando dos Estados Unidos e China, é quem vai comandar o mundo de inteligência artificial. Né? Você tem lá o ChatGPT, OpenAI, NVIDIA do lado americano, e de repente apareceu um DeepSeek com uma coisa mais econômica, mais simples de infraestrutura, e que chacoalhou, cara, a economia americana por conta disso. Fez que a NVIDIA, fez que um monte de coisa, e mostra a China com uma questão como elite, se posicionando como elite da tecnologia, algo muito similar que a gente viu lá nos anos 60 na corrida espacial. Não temos uma lua para alcançar nessa conversa, mas tem quem conquista o espaço primeiro, né? Então a gente está vendo uma nova definição no jogo de xadrez da economia baseado em inteligência de informação, cara, né? Você pode chamar isso de tecnocracia, mas a gente brinca que é algoritmocracia porque não é o dado. O dado todo mundo tem, né? Pega a Meta, né? Microsoft, tem muito mais dado que outras empresas de mercado. Mas é a tomada de decisão, a transformação no dado em resultado rápido, né? Em transformação para as empresas, em códigos abertos. E neste momento existe uma guerra fria entre China e Estados Unidos sobre tecnologia, cara. Não é dinheiro, cara. Não é posse, não são minérios, não são commodities. Talvez a nova commodity são os dados dessa conversa toda. Então, a algoritmocracia que a gente fala é que vira uma nova maneira de ter economia no país, né, cara? Quem vai mandar cada vez mais nos negócios, tanto no universo de uma economia de varejo, né? No varejo, uma Shein, uma Amazon, tal, pontuando cada vez mais para cima, né? Do que exatamente esses mercados, né? Inclusive, tem uma outra teoria que eu acredito, né? Nesse negócio de inteligência artificial e acontecendo esse mundo de rede social tão forte, eu vou falar, cara, vai parecer, como é que fala, meio futurista demais, mas assim, o marketplace vai morrer. Marketplace hoje, 80% do varejo do e-commerce brasileiro é respondido por marketplaces. O Mercado Livre tem 40% desse mercado. Mas já que a gente está falando de investimento, assim, hoje as redes sociais estão rapidamente aprendendo a se tornar marketplace. Mas nenhum marketplace ainda aprendeu a ser uma rede social. Nenhum marketplace conseguiu construir comunidade, cara. E rapidamente as redes sociais estão construindo marketplaces, cara. Então tem alguma coisa acontecendo num período muito breve que vai chacoalhar drasticamente esse cenário também do varejo eletrônico, cara. A gente vê o TikTok crescendo muito, né?
essas redes sociais, a busca hoje pela geração Z, né? Os caras não buscam mais no Google, né? Os caras não. Eles estão ali na rede social, agora tem a TV 3.0, que o cara vai conseguir ver o produto lá e vai conseguir comprar. Então, assim, nós estamos chegando no momento em que vai ser tudo meio que junto, né, cara? E o varejista pequeno, né? Eu até quero que você fale isso mais para frente, ele tem muita dificuldade de entender isso, que se ele não tiver um diferencial, depois, né, a gente pode falar um pouquinho sobre o tal do slow retail, se ele não conseguir criar uma experiência para o cara que o digital não consegue criar, se o vendedor não for influenciador do cliente dele, não conseguir criar uma comunidade em volta dele, esse cara vai perder para a internet, porque preço por preço, o cara vai para a internet, o cara não sai de casa para comprar, né? Exato. E aí, nessa brincadeira entre rede social e marketplace, dentro desse contexto que você está trazendo, né? Na rede social, os influenciadores se posicionam, né? E lá no marketplace, é cada vez mais preço, e se eu ficar só com preço, eu vou perder, porque a rede social está sabendo se posicionar com review, com conversa. Óbvio, tem coisas legais acontecendo nesses marketplaces que estão namorando, mas eles não conseguiram ainda construir comunidade. Você entra nesses locais apenas para fuçar produto e não para você se relacionar com outras pessoas. Acho que essa é a grande dificuldade. E aí, o pontuando que você trouxe, muito bem colocado, muito obrigado. Tem a questão do slow retail, que foi um dos fundamentos que trouxeram da NRF, Lee Peterson, que é um dos especialistas lá da WD Partners, né? Ele veio trazendo esse conceito, costurando, e na verdade slow retail, tá? Não é um conceito novo, né? Ele é um rótulo novo para o conceito que já existia, que era o terceiro local, que foi criado nos anos 60, mas o Starbucks abraçou muito bem isso, né? As pessoas têm a sua casa, as pessoas têm seu trabalho, as pessoas têm um terceiro local, né? Que nesse caso era o que o Starbucks queria ser para as pessoas, e muitas empresas adotaram esse conceito. E aí, com a explosão do digital, isso se perdeu meio no vazio, não só no Starbucks, mas com outros players que tinham experiência. E aí, o Lee Peterson traz isso de uma maneira muito inteligente, e eu também concordo com essa visão, já falava disso há alguns anos lá, que não dá para correr contra o digital. Se você é uma lojinha de bairro, você vai querer competir com preço com uma Shein, você vai apanhar. Ele fala, nem tenta, você vai perder. Ele é categórico nisso. Eu concordo com isso, né? Porque, de fato, para a gente conseguir hoje ser diferente, a gente tem que ofertar uma boa experiência. E boa experiência pode ser bom atendimento, pode ser sortimento, curadoria, pode ser um design de loja, pode ser tudo isso junto, né? Pode ser várias coisas. Não precisa ser muito sofisticado, tá? Todo mundo aqui tem um restaurante que gosta, porque tem um prato maravilhoso lá que o cara serve. Às vezes o restaurante não é grande coisa, né? Vai simplão e tal, mas você gosta. Tem uma loja que a loja não é tão caprichada, mas o atendimento daquela pessoa é sempre formidável com você. Então, a experiência tem várias nuances, não precisa ser só uma loja bonita. Aliás, eu falo, cuidado com a loja muito bonita, eu prefiro loja que vende. Prefiro que a loja venda do que seja bonita. Mas acho que a questão o grande fator é que o varejista físico, tá? Ele precisa estar no canal digital. Mas não adianta, ele não vai conseguir vender na escala digital. Esse tempo já passou. Onde está o grande negócio dele é olhar para dentro, olhar para a loja física, criar uma experiência rica para esse cara, para devolver isso para a comunidade. É ali que está o segredo do negócio dele, é ali que ele vai faturar muito, é ali que ele vai fidelizar o cliente, principalmente, sabe? Não é por preço. Preço é importante, mas preço não pode ser tudo na vida. Todo mundo aqui, eu sempre brinco, você que é audiência aqui do programa, tenho certeza que você tem uma pizzaria favorita. Eu garanto para você que não é a mais barata que você conhece. Ou seja, nem tudo é definido por preço na nossa vida, tá? Então a gente gosta de coisa boa. Então, assim, por que você quer ser mais barato? Você pode ser o cara que é a coisa boa para o teu consumidor. Então vira para o outro lado, foca no outro lado, não foca só no preço. Eu sempre falo que quando o vendedor, quando o gestor, ele tem autoridade, ele cria naturalmente essa comunidade. E aí ele para de vender para o cliente. É o cliente que começa a comprar dele. E falando dessa venda da internet, justamente, eu acho que assim, falando de loja, né, loja física, eu acho que assim, por exemplo, a rede social, ela é uma extensão da vitrine da loja, né? Então você vai lá se posicionar na rede social, não querendo vender, né? Porque rede social é rede social, não é rede, Mas não é lugar atrair, de né? vender. Você vai atrair o cara para converter ele dentro da loja. E só fazendo um adendo que você falou da Starbucks, a Starbucks aí que está patinando para tentar voltar à essência e trocar o CEO, né? Estão tendo resultados muito difíceis porque eles perderam essa essência aí do terceiro lugar, né? Então estão patinando bastante para tentar recuperar. Botou avental verde, nominho no copo, antes era uma etiqueta no digital, em algum momento foi interessante pela operação, mas pela experiência se perdeu. Então eles estão resgatando valores. Cara, o Walmart é um que eu gosto de lembrar também. O Walmart acabou de passar uma remodelagem de logotipo.
foram buscar a fonte do Walmart, cara, no boné do Sam Walton, lá no fundador, cara, para resgatar o valor, né? Então as empresas, o Burger King, quando mudou de logotipo, pegou um logotipo em anos 50, com uma fonte mais antigona, veio de pro lado do moderninho, mais moderninho, né? Então o mundo está dando um passo para trás. As empresas estão olhando para aquilo que fizeram elas crescer e voltando a admitir aquilo. As empresas não querem ser modernas, não querem mais abrir mão daquilo que fizeram elas grandes. Entendeu? Então, eu acho que esse é o passo importante, assim, que para você que é um pequeno negócio, não perca a sua essência, não caia na vala comum, não vá na movimento de manada, aposta naquilo que te faz forte, seja um produto, um atendimento, um serviço. Por exemplo, tem padaria que, tudo na padaria mais ou menos, mas o pãozinho francês daquela padaria faz fila. Então você não precisa ser bom em tudo e você, inclusive, não vai conseguir ser bom em tudo. Mas capricha numa coisa. Se você é um café, o que você tem que ninguém tem igual? Se você tem café, é igual a todo mundo. Se você serve lá a cápsula que todo mundo serve, o pão de queijo feito pelo mesmo cara, o bolo igual todo mundo faz, você nunca vai ser preferência de ninguém. Ah, mas que meu Wi-Fi é muito rápido. Ah, tá, achamos um negócio ali, pode ser o serviço. Mas tem alguma coisa que seja diferenciada para o teu consumidor de verdade. E, principalmente, faça ele saber disso, cara. Você faz lá sei lá, um bolo de chocolate com uma receita da tua avó, que leva o ingrediente secreto e tudo mais tal. Brinca o teu cliente, comunica isso para ele, educa ele, para ele não abdicar daquilo, ele entender essa história com você. O que eu vejo, cara, de histórias de marcas que tem coisas incríveis para contar e essas coisas se perde na sede da empresa, se perde no marketing, não transborda para o consumidor final, é incrível, cara. É incrível. Esse dia eu estava conversando com um lojista e ele falando desse negócio da internet. Ah, como é que eu vou competir com a internet? Falei a mesma coisa, esquece, você não vai competir com a internet. Agora não adianta você ficar reclamando que a internet tá te roubando o cliente, só que a Shopee, a Amazon, que está a milhares de quilômetros, está mandando feliz aniversário para o teu cliente, você está a 50 metros do cara e não manda feliz aniversário para o cara, né? A forma como a gente, olha só, eu sempre falo isso, a forma como a gente consome mudou. A gente não compra mais como a gente comprava 5 anos atrás. Só que o vendedor hoje do varejo, ele espera que o cliente dele ainda compre da forma antiga. Exato. Cara, isso aí é um contrassenso. E aí a venda não acontece, e a internet cresce cada vez mais. A gente vê que a venda na internet está crescendo bastante e o cara fica para trás, né? A venda cresce bastante, mas a gente tem que lembrar, se a venda no varejo digital no Brasil, de maneira geral, hoje está em torno de 15%, 85% dos negócios acontecem na loja física. Falar que tudo digital é errado. Tem 85% do cenário na loja física. E do que você falou, cara, eu sou meio TDAH, a cabeça começa a funcionar a 1000 por hora às vezes aqui, tá? Mas acho que a grande pergunta é assim, não é sobre como você vai competir com a internet, mas é sobre o que você oferece que a internet nunca vai conseguir oferecer. É o caminho contrário, sabe? Muito cara fala assim, cara, meu cliente sumiu. E eu falo assim, cara, você tem certeza que seu cliente sumiu ou é você que sumiu para o seu cliente? É você que está fora do radar dele, você que não sabe mais conversar com ele, né? Então a gente tem que parar de se preocupar em ir para esse mercado e se fortalecer naquilo que faz a gente realmente uma marca forte, né? Tem muita coisa que você pode ter, não importa se você vende roupa, alimentação, sei lá, qualquer outra coisa que você venda, né? Tem coisas que só você vai oferecer e a internet nunca vai conseguir chegar perto daquilo de você. É ali a tua fortaleza. É ali que faz a diferença e é ali que a internet não te alcança. Olha que coisa bonita. Tanto que hoje você vê que existem negócios que não precisam de lojas físicas, de lojas digitais, tá? Isso é um fato. Mas cada vez mais o digital precisa de uma ancoragem física. É difícil você comprar de um .com.br que não tem loja, você não tem confiança. Primeira coisa que muita pessoa faz quando vê lá a loja do Caio.com.br, ele vai olhar e fala, mas tem alguma loja, tem algum endereço que se tiver que reclamar ou não entregar o produto, eu posso ir atrás? Se não tem nenhum endereço, não tem nenhum telefone, você fica meio inseguro. Os marketplaces nos deram uma certa segurança. Eu tenho um cara grande para reclamar se eu precisar, o Mercado Livre, uma Magalu, uma Amazon, eu vou reclamar com os caras. Vou reclamar com o chefe desse cara que não me vendeu. Marketplace deixa de ser isso, uma trava de segurança. Mas, no geral, a gente vê que é importante aqui, dá para fazer diferente. Para esse produto, né, Caio, qualquer um replica. Agora, experiência, ela não tem como você replicar ela, Não né? tem. Então, tem que buscar criar experiência
para o teu cliente. Esse dia eu estava conversando também com o lojista e falando sobre essa questão. Eu falei, cara, você tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, o teu principal cliente, muito provavelmente, ele é o principal cliente do teu concorrente também. E se o cara tá 6 meses sem comprar na tua loja, 3 meses sem comprar na tua loja, só tem duas saídas. Ou o cara se mudou, ou o cara tá comprando de outro, ou o cara morreu. Porque nem nome fica você tem a saída. Tem três hipóteses. Uma delas eu espero que não aconteça, que o cara não tá mais na Terra, né, cara? Mas as outras duas não tem jeito, né, cara? Ele mudou. É um fato. E daí, né, cara, essa questão de conhecer sobre as gerações, né? A geração Z e a geração Alpha. Porque eu penso que o mercado ele é cíclico. E como hoje, né, a gente vê muito essa venda na internet, você não acha que a geração Z e de repente a geração Alpha, que daqui a alguns anos vai começar a se consumir, é uma Já tem geração a que vai beta, prezar mais por experiência? 2025 é o primeiro ano da beta. Não se esqueça disso. Da Que é beta, eu vi no teu podcast. A primeira geração que nasce dentro de um contexto onde já existe inteligência artificial, né, cara? Uhum. Você não acha que você conhecer bem a geração Z e saber trabalhar com ela não é um trunfo para o cara do varejo físico? Porque essa geração, eu acho que ela preza mais pela experiência, de repente. Tem uma coisa assustadora ali, se você for pensar. Pela primeira vez na história da humanidade, nós temos aí 7 gerações vivendo juntas, cara. Se a gente pegar todas as classificações. Por extensão da longevidade das pessoas, qualidade de vida, hoje nós temos 7 gerações. Estou contando a beta por tabela aqui, tá? Mas assim, é o bebezinho que vai demandar comprar alguma coisa para ele no final das contas. Não tem poder de compra, mas vamos lá. 6 em operação forte, né? É muita gente, cara, para você falar, fechar só na Z. Ah, o que importa é a Z. Daqui 5 anos vai importar a Alfa, cara. Entendeu? Assim, vai passar rápido essas nuvens. Mas assim, eu acho que é um fato que você precisa entender o presente. E não tem problema você vender de forma massificada, não tem problema você vender por nicho. Obviamente, quanto mais massificado for, você vai ter que talvez tangibilizar isso por preço, por alguma característica que una mais todas essas cabeças. Agora, quanto mais ao nicho você for, se é uma moda jovem, por exemplo, tem que ser nichada, né, naquele público específico dela. Mas você vai ter que entender aquele público. E aí as nuances mudam. Mudam as mídias, mudam as redes sociais, muda a forma de comunicar, muda tudo. Né? Então, assim, existe um cuidado de realmente entender, cara. Tem muita gente de 60 anos que vende para 20 anos de idade, né? Então, esse conflito de como é que eu penso o mundo e como é que o mundo me vê, cara, é um clash, às vezes, é difícil. Então, assim, eu costumo brincar, tá, que assim, antes de aprender alguma coisa, nós temos que estar disposto a desaprender primeiro. Então não adianta a gente querer entender essa geração se a gente não abdicar de alguns dogmas, alguns valores, algumas coisas que a gente tem com a gente por conta da nossa criação, da nossa vivência, da nossa geração, da formação da nossa geração. Então eu sou um arquiteto, me formei em arquitetura e urbanismo, né? Mas eventualmente eu entro numa loja de geração alfa, geração Z, eu não pratico arquitetura, não trabalho com arquitetura há pelo menos quase 20 anos já, né? Mas quando eu entro numa loja assim, eu ainda falo assim, cara, não entendi a loja. Mas é porque não é para mim, é para uma outra geração. Por exemplo, uma coisa muito simples disso, as lojas voltadas para a geração Z, elas têm uma característica muito forte de garimpo. Aquilo que era a loja de luxo minimalista nas gerações anteriores, né, que pouca peça significa luxo, para essa galera hoje importa muito o garimpo, buscar o produto, aquela interatividade de achar uma coisa que só ela achou, o achadinho, né, cara? Achadinho da Shopee, achadinho da Shein, tá tudo na moda os termos. Então, garimpo é uma coisa boa. Então, quando você entra numa loja que sabe, entende isso, a loja é meio abarrotada de produto, sabe? Então, assim, é porque eles gostam daquilo. Não quer dizer que se abarrotar produto, você tá no caminho certo, mas fazer aquilo da forma organizada, entre aspas, aquele caos ordenado que para a geração Z ali, cara. Para muita gente é caos, para eles é dia a dia, para eles é uma terça-feira. Isso aí até aguça o instinto, né? O instinto do caçador primitivo, né? Da mulher, da coletora, que na verdade é o que a gente está fazendo quando a gente tá comprando, né? Então, isso aí faz todo sentido. Caio, uma outra coisa, assim, que eu estou no varejo há bastante tempo também, trabalho com isso, dou consultoria também, e assim, eu queria que você desse aí você sai muito do Brasil, a dificuldade hoje, acho que a maior dificuldade hoje, com tanta ferramenta que a gente tem, não é nem por onde o varejista, né, o empresário começar, mas é ele colocar em prática. Porque aqui no Brasil, não sei se isso é cultural nosso, o empresário, no geral, ele tende a ser muito amador no negócio dele.
Ele tende a ter resistência em tecnologia, em coisas novas, e assim, a gente vê que é uma dificuldade muito grande para o cara colocar em prática. Ele não entende que se ele não mudar o ambiente dele, ele não vai mudar o negócio dele. Porque às vezes o gestor chega para mim e fala assim, eu preciso implementar uma cultura no teu negócio. Não, você não tem que implementar uma cultura, você tem uma cultura no teu negócio. Você tem que, de repente, mudar ela para a direção correta, né? Uma cultura de autodesenvolvimento, de colocar ferramenta, de realmente, o cara vai lá, participa de congresso gigantesco, vem com uma vibe, chega na loja, primeira semana é assim, a segunda assim, e começa a cair. Por quê? O que vai prevalecer? É o ambiente. E assim, o que você teria de experiência para falar para o cara por onde que ele começa, para ele começar a mudar essa cultura de procrastinar as mudanças dentro do negócio? Bom, primeiro, antes de construir, eu vou ajudar a desconstruir essa persona do empresário, tá? O maior problema que a gente tem no varejo brasileiro hoje é que ele está situado numa zona de conforto. É um fato. Muita coisa que esse cara fez nos últimos 20 ou 30 anos, ele construiu com sucesso. Criou filho, criou neto, criou sobrinho, criou uma família, criou um império em cima do know-how desse cara. Só que a gente vive um mundo dinâmico, cara, que está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, tá? E eu falo para você que a absoluta maioria dos empresários que opta por não inovar no negócio não é por teimosia, é por insegurança. Porque para esse cara, criar um plano de negócio de 5 anos a 15 anos atrás era fácil. Era só comprar e vender bem, trocar o fornecedor, o mundo não mudava tanto. Hoje, cara, montar um plano de negócios de 1 ano é um desafio hercúleo, cara. Tá? Porque qualquer guerra pode mudar tudo, né? Qualquer crise pode mudar tudo. Então, tem um monte de coisas, sei lá, estamos aqui gravando, né, uma véspera de carnaval na sexta-feira, o Zelensky acabou de bater boca com o Trump, né, cara? Estamos prestes a ter uma terceira guerra mundial que pode mudar todo o teu planejamento para esse ano de economia? Pode. Esse é o mundo dinâmico da policrise, da permacrise que a gente vive, como dizem as empresas ali de consultoria, né? Que, ou seja, é um mundo tão conectado que tudo afeta o todo o tempo todo. Tá? Então, assim, essa é a grande segurança. Então, esse cara não tem mais firmeza do passo da inovação. E ele tá certo ele ter medo. Tá certo ele ter medo, porque ele construiu um negócio sólido. Ele tem medo de dar um passo de uma coisa que ele não conhece, apostar em algo que ele não tem firmeza ou certeza e perder. Perder feio, perder o negócio às vezes, tá? Então isso está certo. Uma coisa que a gente fala sobre inovação que é muito importante é que antes de você comprar tecnologia ou adotar a tecnologia da tua empresa, você precisa conhecer o teu problema. Não adianta você ir numa feira lá em Nova York, numa expo de tecnologia, olha que coisa legal, isso vai resolver um problema. Eu nem sabia, isso pisca e pula, né? Tanto que eu tenho um nome, brinco com o nome, chamo pirotecnologia, né? Se não aumenta a venda, não melhora o processo, não reduz custo, é pirotecnologia, né? Vai queimar teu dinheiro, né? Então não adianta você pegar um negócio, trazer para a tua empresa para saber se aquilo vai dar certo na tua empresa. Esse é o passo errado da inovação em tecnologia. Primeira coisa é saber identificar qual é o problema que você tem, qual é o gap que está faltando, onde você pode chegar para melhorar nesse negócio, e aí buscar pessoas, processos ou talvez tecnologia para melhorar isso. Da onde você parte nisso, tá? Entendendo a jornada do teu cliente. Abre. Ao invés de você falar assim, bom, eu tenho uma ótica, o que você faz? Eu vendo óculos, né? Vamos fatiar o que significa um cliente e você vender óculos para ele. Abre esse leque. Pô, significa um cliente que entra numa loja, que leva 10 minutos para alguém falar com ele, que desses 10 minutos ele senta no balcão, ele libera meia hora para escolher uma armação. Dessa meia hora, quando é feito o cadastro, leva 10 minutos para fazer o cadastro, aprovar o cadastro do cara, fazer a ficha desse cara. Ele passa no caixa, dura mais 2 minutos ou 3 minutos o caixa, e o produto leva 15 dias para chegar na casa do cliente. Fatia essas operações, entenda se algum desses números deveria ser melhor trabalhado, porque você está ficando abaixo da média do mercado em algum desses indicadores, ou tem alguém ofertando algo em qualidade de serviço melhor que você, e busca tecnologia aí sim para melhorar isso. Seja uma impressora de cupom fiscal mais eficiente, seja um papa-filas ali na hora de vender, busca alguma coisa que torne a tua operação mais eficiente, mas particiona ela para criar uma experiência melhor. Começa desse passo. Entenda seus números de cada pedacinho da tua jornada, qual é o número ideal de cada pedacinho da jornada e o que você pode fazer. Não necessariamente é tecnologia, mas isso já, eu falo, inovação pode ser um jeito de você falar bom dia diferente para o teu cliente. Pode ser um jeito de que uma mercadoria está exposta de uma forma diferente. Pode ser algo que você traga como tecnologia. Inovação tem
É fazer algo diferente do que você fez. Isso significa inovar no negócio. Eu acho que realmente você tem que fazer engenharia reversa às vezes, né? Ver toda a jornada e pegar ela de trás para frente e fazer, né? E assim, hoje, o qualquer de Aquiles, principalmente do varejo, é o time de vendas, né? Então, antigamente, né, o cliente vinha atrás do produto. Hoje, é o produto que tem que correr atrás do cliente. Né? Concordo. Antigamente, Eu falo da venda ativa, antigamente, né? Não é venda passiva, é venda ativa hoje. eu lembro que quando eu era criança, cara, eu queria comprar um produto, eu queria saber do produto que eu ia comprar, da marca, do tênis. Onde eu ia comprar, não me importava tanto. Quem ia me vender, importava menos ainda. Hoje eu vejo que essa pirâmide ela tem invertido, cara. Você quer comprar de quem você tem relacionamento, primeiro, depois você quer conhecer o lugar. Não que a marca não seja importante, a marca é importantíssima. Só que isso está se invertendo, né? E muitas vezes é aquilo que eu falei para você antes. O gestor e o vendedor ele ainda não caiu a ficha dele que ele precisa mudar o jeito dele vender, porque ele não compra mais dessa forma, né? Aí assim, o cliente não vem mais para a loja, cara, ele não vai vir mesmo, não vai vir. Se você não conseguir ir atrás dele, esquece isso aí, entendeu? Não, eu concordo com você. A loja é um grande hub, é um showroom, né? E o showroom, no bom sentido da palavra, né? Assim, cara, uma coisa no varejo que tem que mudar. Eu acho que o que você falou é uma utopia ainda, tá? A gente inverter essa. As pessoas ainda buscam as marcas, são orientadas na rede social por um review, alguém mostrando o produto. Então, produto e marca ainda conta na maioria dos casos, mas as empresas deveriam estar orientadas para criar exatamente esse vendedor que as pessoas compram com o vendedor. Tem risco? Tem. Se o cara vai para outra marca, o vendedor sai para outra marca, eu perco o cliente, né? Às vezes acontece. É igual o barbeiro, né? O dono da barbearia perdeu aquele barbeiro, mas aquele barbeiro que você gostava de cortar cabelo e barba, foi lá no cara da esquina trabalhar. Você vai lá visitar o cara da esquina, Vai né? lá. Não tem, mas isso mostra que é interessante como modelo de negócio, porque as pessoas gostam de comprar de pessoas no final do dia, né? Agora, é fato, né? Mudou. Agora, o que tem que mudar drasticamente é que varejo não é fábrica. Então, o que significa? Não adianta você ter um funcionário que acredita que ele tem que chegar 8 horas da manhã, bater cartão, ficar o dia inteiro na loja, meio-dia bato o cartão, vou almoçar 1 hora, bato o cartão, 6 horas da tarde, 5 horas, bato o cartão e vou embora cumprir minha missão. Varejo não é fábrica, não tem linha de produção. Vender para um cliente é conhecer pessoalmente a sua meta. Se você tem que vender, você trabalha 22 dias no mês, né? Normalmente essa é o dia. Se você tem que vender 22 mil, estou fazendo conta simples, você sabe que você tem que vender R$ 1.000 por dia, cara. E não é vender 22 mil nos últimos 15 dias que está faltando, porque você não fez nada no começo, estava tranquilo, porque o mês anterior você tinha batido meta. Né? Que é o que acontece no mundo do varejo. Então, se vender todo dia. Pô, eu preciso vender R$ 1.000 hoje. Tá muito sol ou tá chovendo muito, né? Que é aquela desculpa, choveu, não veio ninguém, tá muito sol, não veio ninguém. É véspera de carnaval, não vai vir ninguém. Né? Tá, o que você vai fazer para vender 1.000 nesse dia? Então você pode ou esperar as pessoas comprar com você, ficar lá de maneira passiva na loja, assoviando, vendo o que o mundo acontecer, ou você catar o telefone, um CRM, um WhatsApp e começar a disparar oferta, ligar para cliente, ativar negócio. E o vendedor, acho que ele tem esse papel. Assim, as empresas vão ter que repensar isso, as pessoas que a gente contrata vão ter que repensar isso, que o papel e essa relação entre a marca e o vendedor está mudando, e precisa mudar, e rápido. Tá? E rápido, até para que a gente consiga manter as pessoas no varejo, é uma dificuldade manter. Não vou entrar na pauta política, mas a história do 6-1, eu fiz vários cálculos, e quando a gente vai para o 4-3 dentro da normativa que está chegando lá, obviamente vai ter discussão, na minha visão, isso vai bater no 5-2, tá? Mas no 4-3 a gente não tem mão de obra. O mínimo cálculo viável disso, diria que a gente precisaria de pelo menos 25% a 30% a mais de mão de obra no varejo a ser contratada. Quando o cenário da gente, acabou de sair um número agora um pouco maior, temos só 6% de disponibilidade de mão de obra, ou seja, não tem emprego para cobrir isso no varejo. Lembrando que o varejo não é o shopping da Faria Lima, a Renner, a C&A e tal. É a Dona Teresa, lá da Vila Albuquerque, lá em Paraupeba do Sul, né? Que tem 2 funcionárias e vai ter que funcionar sob essa mesma regra. Varejo é um monstro, né? Quando a gente fala no Brasil. Então, existem algumas coisas ali e tal, mas a gente vai precisar mudar essas posturas, isso é um fato. Legal. Caio, já estamos chegando no final aqui, cara, passou muito rápido, parece que nós estávamos falando 5 minutos, tinha Voando, bastante cara. coisa para Voando. né? Queria agradecer a tua participação, queria que você deixasse, né, as tuas redes sociais, já falei, eu queria que você falasse um pouquinho aí do Varejo Cast, e
do teu trabalho aí, para a galera de Cascavel aí te seguir também, te acompanhar. Cascavel, muito obrigado por estar com vocês. Bom, vocês me encontram em qualquer rede social, como Caio Camargo ou como Caio CMGO, tá? Que é a abreviação do Camargo, para ficar a mesma identidade em todas elas. A única exceção para se você gosta de escutar, de ler os artigos do Medium, a dica é que no Medium, inclusive, eu estou escrevendo em inglês lá para pegar um outro público. É muito americano, indiano, então eu estou escrevendo em inglês agora lá também, como um novo canal. Tem o Caio Augusto Nogueira Camargo, que você me encontra lá no Medium também. E principalmente nos encontra também no Varejo Cast, né? Se você não nos segue no Varejo Cast, eu brinco que tem um combinado nosso aqui, ó. Você vai lá no Spotify, escreve Varejo. Se o primeiro resultado que aparecer for Varejo Cast, tem que começar a escutar a gente. Esse é o combinado. Se escreveu o Varejo, apareceu a gente, começa a escutar a gente. Tem sempre episódios novos aí, pelo menos 2 por semana. Tem uma trilha grande, já estamos no episódio 550, cara. É uma estrada grande. 500 e mais de 500 episódios ali para você, sempre trazendo o principal do varejo, dos negócios. E muito obrigado aqui estar com vocês falando de investimento, cara. Varejo, quando a gente fala de investimento, muita gente tem medo, né, cara, de investir em varejo, né? O varejo nunca é um bom investimento, é sempre uma boa coisa. Só que a gente tem que pensar que as pessoas consomem, tá? Então, assim, existem marcas de consumo que vão estar em ápice sempre, vão estar crescendo sempre. Então, assim, acredito que pode ser um ano muito puxado para o varejo, tá? Pode ser um ano muito puxado para o varejo. Então, ações relativas a varejo talvez tenham um desempenho meio estranho esse ano ainda, porque estamos numa alta de inflação, mas existem algumas possíveis benesses, né, do governo que talvez facilitem a vida do mais pobre ao longo desse ano, e isso seja positivo à economia. Vamos ver o que acontece. É isso aí, Caio, muito obrigado, tá? Você volta sempre aqui no nosso programa. E, Com pessoal, certeza. queria agradecer a todos vocês aí. Eu vejo vocês na próxima segunda-feira, à 13h, aqui no Resenha de Mercado. Siga lá também, Resenha de Mercado e Estúdio 92 nas redes sociais. Um grande abraço, até a próxima. Valeu, Caio. Até mais.